Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre cenário, né? Mas antes da gente já entrar na parte da questão do... Vocês estão me ouvindo bem? Só dar uma sinal ali. Né? Beleza. A gente vai entrar agora na parte de cenário, porque a gente já começou a pensar sobre a questão da dramaturgia, e essa dramaturgia já vai ditar um pouco o nosso cenário. O cenário, de certa forma, ela é a parte mais física, juntamente com vai lá com massa, porque até agora a gente só está botando os neurônios para trabalhar, né? A gente só está pensando, elaborando, planejando. Agora a gente vai sair do gerúndio, né? E vamos fazer as coisas acontecer. Então, a gente vai pegar as ideias que vocês tiveram. Algumas já estão aí com a... Tem gente que tem a caixa pronta, que tem que criar boneco. Tem gente que tem boneco, mas tem que criar a caixa pronta. Tem gente que não tem nem o boneco, nem a caixa. E tem gente que ainda não tem. Então, cada um tá aí, nós vai pegar tudo aí. E aí, hoje, a gente vai falar sobre esse cenário. E eu queria ver como que está a questão da dramaturgia de vocês. Eu vou abrir o microfone uma por uma. E aí eu queria fazer um exercício com vocês para a gente já começar a se acostumar com o teatro lambe-lambe, que é sobre a questão da essência. Tudo quando a gente for falar, for abrir o microfone, por exemplo, 15 pessoas. E aí é esse tempo para todo mundo falar também. No último... Foi só para mim que Ou, travou? eu tenho assessoria, eu tenho tempo de todo mundo. Oi, Carol? Teu áudio tá falhando muito, André. Tá. Teu áudio tá falhando muito. Pelo menos para mim. Oi, Marion. Ah, tudo bom? Eu falando contigo, tudo bom, Carol? Tudo bom? Será que o André tá tentando falar? Pois Tá não verdinho sei. aqui, mas... Boa noite, tá me ouvindo? Vou tentar deixar a câmera desligada para ficar só o áudio. Beleza? Minha internet não está muito boa hoje. Eu não sei como é que funcionam esses equipamentos eletrônicos e de comunicação. Parece que em dias nublados fica meio estranho a forma, as conexões, telefone, internet. E assim, né? Parece que está acabando o mundo. Mas, vamos lá. Eu estava falando sobre o cenário, né? A gente vai ter que decidir algumas coisas sobre a dramaturgia para que vai fazer o cenário. O cenário é uma das coisas que a gente vai muito mexer da agora para frente. A gente vai passar por alguns momentos, tipo, vamos falar sobre boneco, mas a gente vai revisitar o cenário direto, porque ele de certa forma, ele nunca acaba, ele nunca está pronto. Você sempre vai estar descobrindo alguma coisa que você vai mudar nesse cenário. E aí,
Eu queria saber se vocês já trabalharam com papel machê. Não, né? Sim, já trabalhei com papel Adriana, machê. Jane Já, já, também já. Mariana Já. Eu também já, também já. Carol não, né? Eu também, já trabalhei. Ótimo. Já Eu, trabalhei eu também. conheço dois tipos de receitas que, que eu aprendi do papel machê. Um super simples, sem papel, cola e... Era papel e cola só. E um outro que tinha amido e limão, que adicionava. O amido para dar uma liga maior e o limão para conservar e para, sei lá, manter, né, ele por mais tempo. E aí eu vou mostrar as duas. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ver se não vai travar a imagem. Aqui. Aqui é uma massa de papel machê guardada na geladeira. Esse aqui já tem 3 semanas pronta, já fica pro resto da vida, se quiser. Vai acabando. Ele tá com limão e com amido. Por isso que ele tá conservando mais tempo. O outro eu não deixava na geladeira, não. Já essa que tá verde, essa já é um papel machê feito de colmeia de ovo. Sabe essas colmeias de ovo aqui, ó? O tanto que eu tenho aqui. Eu sempre guardo, porque é um papel machê que fica bonito, é bastante resistente, é moldável. Então, eu falei com a Jana, por exemplo, que ela está usando uma caixa de isopor. E o isopor, ele é feito de petróleo, né? E a gente vai usar a iluminação dentro. Pode ser que dê algum curto e o isopor pegue fogo. E pegue fogo muito rápido. Então, é aconselhado, viu? Ou você passar um papietar, papel e cola, porque ele é menos, tem a combustão menor, ou você fazer um papel machê e passar ele na parede todinha por dentro. O interessante é que ele pega cor facilmente, tanto verde quanto branco, ele pega qualquer tipo de cor em cima. E ele vira uma capa de madeira quase, sabe? Ele cola e não quebra quase. E aí tem vários sentidos também que você pode usar esse papel machê. Por exemplo, naquela casinha da última aula, aquela lá amarela, lembra que eu falei que eu usei argila? Então, você pode adicionar coisas e testar. Se eu queria que fosse craquelada e não fosse lisa, eu coloquei argila para trincar. Então, é a questão do material para você ir testando. E aí, hoje, eu queria ver se vocês já separaram. Eu vou começar uma por uma pela Carol. Carol, qual que vai ser a sua caixa? Que tipo de superfície que vai ser a sua caixa? Vai ser quadrada, vai ser redonda, ela vai ter um tripé, ela não vai ter um tripé, ela vai ser colocada na mesa, ela vai estar no meu corpo, como é que vai ser? Eu tô na dúvida, assim, porque pensei na possibilidade dela ter. Eu usei na minha outra, mais para colocar em cima, mas essa eu pensei em acoplar e estilizar, uma prateleira de plástico que ela é encaixável. Então, as prateleiras são de plástico e tem uns caninhos e eles se encaixam, assim. Tipo aquelas de Né? banheiro. Tipo aquelas de banheiro, isso. Entendi. Aí, para minha outra caixinha, eu tinha comprado uma pequenininha só para colocar a caixinha em cima. Só que lá para a estrutura dos egunguns, ela é uma estrutura meio... Ela é quadrada, mas meio arredondada, digamos assim. Que aí eu pensei de usar embaixo a mesma estrutura, só que daí estilizar, obviamente, com tecidos. E aí a parte de cima também, daí, né? Enfim, mas aí eu tinha pensado na possibilidade dessa prateleira ser a parte de baixo e o meu tronco e a parte de cima, onde as pessoas veem, ser o resto da fantasia. Mas achei que pode ser meio ofensivo, porque é uma alegoria que tem um significado, que, enfim, tenho medo de também, sei lá, daqui a pouco está sendo desrespeitosa.
Entendo, entendo. É, é muito fino essa diferença da homenagem e você tá pagando algum mico, sabe? Tipo, eu tô Sim, fazendo o contrário. Então, não sei, né? Aí eu acho que a gente pode sentar e refletir sobre essa questão, tipo, procurar outras pessoas e perguntar. sim, Tipo, sim. quando eu entro em algum ambiente que eu não domino, ou que eu nem tenho voz para isso, eu vou perguntar, tem que perguntar. Sim. De repente você É, pergunta, olha, não, se eu fizesse uma coisa desse jeito, seria ofensivo para tu, você que segue? Como é que é? Não e na sei. verdade, como agora, na primeira vez que eu fiz a caixinha, eu nem pensei nesse lugar do artista tá passando algum significado, assim, demorou muito tempo para eu entender que eu precisava, por exemplo, de um figurino eu. Porque para Aham. mim todo espetáculo era dentro e eu ia com uma roupa neutra e tal, né? E então essa coisa de estar metade alegoria e ela só fazer sentido quando tá junto, quando as pessoas estão vendo, talvez também fique estranho nesse momento anterior, quando a gente está conversando. Aí eu pensei até em destoar, pensei da caixinha ser bem colorida, como ela, a alegoria de Egungun, e eu usar branco, Entendo. como uma Legal. filha, né, enfim, de Sim, religião e tal. legal. Bacana. E você tem algum tipo de material já em mãos que você já vai começar a trabalhar? Eu tenho só o interior da caixa, que é lá a treta que a gente estava falando, que é o do vinil, né? Até queria tirar uma dúvida contigo. Agora, pode passar. Agora ele tá com esse parafuso, mas Parafuso. ele não tá preso, assim. Porque eu queria que tudo fosse desmontado, na real. Assim, eu queria que ela fosse maior, mas tudo pudesse desmontar e colocar no case e né, ser tranquilo de levar. Assim, não quero que nada. Então, provavelmente eu vá pegar um parafuso maior, assim, bem grandão, e vá fazer só colocar uma porquinha aqui, uma arruela, sei lá, para fixar. E aí, na verdade, só estilizar o parafuso mesmo para girar manualmente, assim, como assim, Aham. né? Porque aí o disco ele vai estar dividido em três partes, ali, três partes do cenário, e a pessoa vai vendo, começou a primeira parte aqui, que aí é a ideia do papel machê e tal, de fazer essas divisórias. Quando passa para a próxima parte, ele gira e fica centralizada a próxima antessala, digamos assim, né? Sim, legal. No caso, você vai trabalhar em cima do disco e depois vai fazer o externo, que vai cobrir ela, Isso, correto? isso, Legal. isso. Porque são duas formas que a gente pode fazer, por exemplo. Geralmente, ou você trabalha dentro da caixa com abertura grande para você trabalhar dentro, ou você trabalha com sei lá, trabalho num plano e depois eu monto tudo em cima. Igual foi Sim. aqui, ó. Essa, eu trabalhei num plano, tá vendo? O cenário tá todo aqui. E depois eu fiz a caixa. E a caixa todinha tá aí, ó. Que daí depois você só encaixa, né? Aí tem 4 parafusos, os parafusinhos aqui, tem uns buraquinhos que entra, encaixa. A luz tá toda aqui, então quando eu tiro dela, a luz já tá aí. Sim. Entende? Então são dois tipos de processos diferentes. Por exemplo, se eu uso uma cabaça dessa para fazer um lambe, Ah, que o espectador pode olhar por aqui ou pode olhar por cima, como que eu penso em trabalhar numa cabaça dessa? Tem que arrancar o tampo, limpar ela, cuidar dela, montar como se aqui fosse um fundo, por baixo dela ter, sei lá, o sistema de luz, por cima ter as luzes ligadas. Então, é pensar nessa caixa, como que você vai estar trabalhando todas, né? Como que vocês vão estar trabalhando no cenário para facilitar. Eu vou separar o cenário interno do externo, ou eu vou ter o externo e trabalho lá dentro, sabe? Tudo isso é pensado. sim. E às vezes é mais interessante você ter o cenário externo ou interno fora, para você estar trabalhando de boa em cima, com cuidado, e depois você vem com a capa, sabe? Alguma coisa que já Sim. encaixe.
Sim, Ou, sim. ou só entre na caixa igual a essa, por exemplo. Esse é o externo. Mas o interno vai caber aqui dentro, por exemplo. Sim. Daí A eu só primeira que eu deixo ele fiz aqui e era uma tal. caixinha onde eu escolhi a caixa de papelão, era uma caixa onde vinha um ferro de passar, era uma caixa desse tamanho. Aí eu fui fortalecendo ela com papelagem, estilizando e a história toda foi em torno disso, assim, né? Agora é o contrário, na verdade. Agora eu vou pensar nesse interno e depois eu vejo como eu tapo, assim. Beleza. Obrigado, Carol. Qualquer coisa você me chama aqui que eu estou à disposição também. Vou passar para a próxima. Margarete, conversa comigo. Como é que tá seu trabalho? Eu vi você mandou o seu enredo lá, né? A sua dramaturgia, o seu storyboard, mandou? Isso. Eu vi É lá. porque eu na segunda-feira eu pensei que eu tinha mandado, mas não mandei, né? Tinha só separado as cenas, e como eu tinha feito mais ou menos o que poderia ser esse cenário de cada cena, aí hoje eu dei um retoque para melhorar a visualização. Mas, olha, eu não vou, eu sinceramente, assim, um pouco, tá pouco, assim, para pensar em muita coisa, assim, a primeira vez minha desse trabalho, dessa confecção, eu quero fazer o mais simples possível para eu ver as condições de depois reorganizar. Eu queria muito ter essa coisa do binóculo, né, assim, da pessoa ver por aqui, porque aqui a própria caixa tem um buraquinho e tal, mas, assim, pelo que eu estou pensando, no meu cenário, é muita coisa para ter essa condição. Assim. O que eu penso mesmo é ter uma caixa, igual você falou, assim, de você fazer o cenário, né, e vir com a caixa. Eu pensei assim, em colocar o cenário na caixa, mas aí você colocando assim que a caixa ela fica ali muito bem, então eu acho que é até melhor assim, né? De colocar a caixa no cenário, e não o cenário na caixa. Mas eu tinha separado já, desde semana passada, algumas caixas, fiquei pensando e tudo, não tenho nada, não trouxe nada de novo. Seria uma caixa mesmo, só que a caixa que eu arrumei que poderia ser interessante, ela é muito alta. É uma caixa muito alta, né? Então, eu fico pensando o que seria isso para manipular aqui. Mas, enfim, é isso. É fazer o cenário e ter a caixa para encaixar. Oi. Pega a caixa e bota na frente assim e distancia um pouco da câmera, só para eu ter ideia do tamanho dela. Fique perto da parede. Oi? Chega um pouquinho para trás só para eu ter noção do tamanho dela. Só um minutinho que eu vou... Aí. Pronto. Gira ela assim, ó. Agora sim. Vira mais uma vez. É porque se você colocar ela de comprido, ela talvez não fique alta para encenação. Você fala assim na Isso, horizontal, isso. mas aqui o espaço vai ser pequeno, né? Assim, estreito. Para quê? Para ver? Ou para criar a cena? Ah. E o contrário? Porque aqui a gente tem de altura aqui mais de 30. Deve ter uns 30 e poucos, 33. Né, assim, ó. E nesse sentido, assim, ó. Assim. Não, mais uma vez. Hã? Nesse sentido, ó. Ah, tá. Ela aqui assim. Isso. Ah, tá. De ter essa coisa aqui e a abertura aqui. Dá para usar essa caixa e dá para usar uma ou procurar uma outra que seja mais baixa um pouquinho que você quer, assim, sabe? Mas é uma caixa, eu acho que é uma caixa que chega ao ponto de maior do que essa já fica grande, sabe? Sei.
Essa tá no limite Eu do acho limite. que, por exemplo, se colocar aqui o visor aqui, né? Ela abrir ela aqui, né? E fazer a manipulação por aqui. Quer dizer, essa largura seria o cenário, né? A largura de um cenário, né? Sim, isso mesmo. Eu acho que é bom. E no seu caso é a história que o céu desaba, né? Tenta desabar. Desaba. Isso. E aí o seguinte, aí tem essas questões dos animais, da floresta. Aí hoje eu vi uma coisa muito interessante. A gente vai olhando o Pinder, né? Fica toda louca, assim. Que legal. E uma coisa assim sabe, assim, né? Aí tem Interessante. outros animais. Aí eu tentei fazer uma cobrinha, muito louca. E tem um Gente, outro você já tá também que eu avançada fiz. já. Já tá fazendo Não, boneco. mas é aquele experimento que eu faço assim, para assim, nossa, não ficou legal, não é por aí. Na semana passada mesmo eu tinha feito esse daqui, ó, que é um jacaré, sei lá se é um jacaré, quando eu coloquei assim, mais parece um cactus. Eu falei assim, ai meu Deus, deixa para depois. Porque o que me ficou tocando esses dias foi justamente o texto. O texto me tocou muito esses dias, sabe? Porque eu fiquei assim, eu separei essa questão da floresta, das cenas e tal. Aí depois que eles seguram o céu, não acontece mais nada, né? Aí eu pensei de vir com o texto. Só que o próprio texto, para mim, hoje, ele deu um outro sentido, né? Sabe, assim, o texto em si, ele me trouxe um outro sentido, assim, sabe? Eu poderia fazer algo em cima do texto, mas aí teriam outros elementos, né? No caso, depois da encenação, você queria passar o texto, tipo, alguma narração, alguma coisa nesse sentido? Aí eu acho que fica muito igual, né? Não tem nada Mas você não acha muito. que fica, Bem, tipo, desnecessário? Tipo, é igual quando um ator fala assim, vou levantar e ele levanta? sim, sim, é isso que eu estou falando, assim, fica muito igual, né? Fica muito proposital, muito outra informação, a mesma informação. Mas lendo o Mas texto, pode pegar parcelas, coisas mínimas, coisas que você fala, nossa, essa aqui é a cereja do bolo e é preciso falar essa frase. Uhum. Tipo, É, que a pessoa que vai sair ali vai entender. Pode ser. Aquele texto é bonito, muito bonito. pois é, mas aí eu pensei em fazer o texto, tipo assim, a floresta está viva, aí está a floresta, os animais, as crianças, né? E aí vem a destruição, né? O trovão, essa coisa toda. E aí colocar os rios debaixo da terra, secar, os rios secarem, as pedras vão rachar no calor, aí assim usar argila para dar aquela impressão assim que tudo secou. O que você pode enumerar nesse... É um poema, né? Uma música. Não, não é um texto mesmo do David É um texto, né? Copenhauer, Pois é. do Você pode pegar livro A Queda do Céu. esses elementos que o texto diz e que vai ditar muita coisa para o aspecto estético do seu cenário, sabe? Internamente, essas que ele diz que é muito seco, que está rachando, que as coisas... E o que eu te aconselho é se desprender o máximo possível do texto, mas que o texto esteja na obra ali que você fez. Porque o teatro Uhum. Lambe-Lambe, ele não é simplesmente uma contação de histórias, né? Tipo, não é simplesmente tipo eu fazer o cenário e falar os animais estavam felizes, e aí passa os animais É. felizes, sabe? Não é esse lance tipo Uhum. Sim, sim. que a gente tem a contação de história que eu colo um bonequinho no meu avental e eu conto a história. Não é esse lance, né? É um outro estilo de Sim, sim. técnica, estética. Então, o conselho que eu falo é que desprenda ao máximo
do texto, sabe? Mas que o texto Uhum. esteja no aspecto estético mesmo. Que tudo que você leu ali, Uhum. que você usou como referência, ele vai estar lá, sabe? A Uhum. pessoa vai olhar e falar, nossa, parece aquele texto. E aí, quando for eu saber de como que você criou, eu vou falar, agora eu entendi por que parece com o texto. É o texto, Uhum. entende? Não, Então, é sim, pensar nisso. justamente. Eu acho que o que você está pontuando é, é, é legal porque é justamente para ter o texto, ter o clima e ter o texto já é, né, assim, não precisa, né, desnecessário mesmo. Mas eu estava pensando em criar em cima, mas aí, assim, eu vou colocar alguns elementos do texto lá né, na dramaturgia, só para ter algum outro elemento, assim, mas é isso mesmo, pontuar mais o texto para que ele não fique ali expresso ali, né? Assim, ele está ali atrás ali. Sim. Mas é isso, sim. Obrigado, Margarete. Qualquer coisa você me chama no PV que eu estou à disposição também, tá? Tô aí. Tá, obrigada. Denise, conversa comigo. Tudo bem? Denise, tá aí? A Denise disse que não poderia interagir hoje. Ela É escreveu no verdade. Ela falou que só WhatsApp. tá ouvinte, né? Sim. Beleza, então eu vou. Você, Jana. Você eu já sei muita coisa já, né? Todo mundo já tá sabendo aí que você já tá acelerada. Mas você já trabalhou com papel machê? Já. Aí eu tô E como nessa que você vai dúvida se passar eu por dentro? encapa. Hã? O que você vai passar por dentro? Pois é, tô na dúvida se eu passo o papieto, né, com papel, ou se eu uso o papier-mâché aí. Eu tô achando que eu vou usar papier-mâché, sim. Eu vou mostrar para vocês, eu acho que no terceiro tempo, eu devo fazer tipo algum, como é que eu falo? Alguns tipos de relevo que é possível fazer com isso, sabe? Tijolos, pedras, chão, posso Ótimo. fazer elevados, Uhum, tipo, eu posso fazer de tudo com isso aqui, sabe? Tipo, se eu uhum, coloco um Danone em cima da caixa, eu posso cobrir com esse papel por cima do Danone, fecho ele e ele vira algo que eu preciso que ele tenha aquele formato do uhum, Danone. uhum. Então Legal. eu peguei esse papelzinho aqui hoje, eu vou espalhar aqui Uhum. e vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês, tijolo, pedra. E aí no outro dia eu vou mostrar para vocês ele seco e a gente pode pintar, por exemplo, para vocês verem que pega as cores. No caso de você, eu te aconselho passar o papel machê que vai ficar legal. Eu tô E pensando sim. outra, o isopor é algo que possivelmente ele pode quebrar, sabe? E o papel machê vai dar uma resistência nele, pelo menos por dentro. Sim. Aí de terça para hoje eu não evolui muito na caixa em si, não. Eu concentrei em gravar a trilha da minha caixinha menor e Legal. até da caixa maior também. A caixa maior eu só pensei na trilha, mas a caixinha eu já gravei. E aí o pai dos meus filhos vai dar uma editada para mim e tudo, sabe? Porque eu só vou Legal. conseguir, só quero desenhar o papel manteiga da caixinha quando eu tiver a trilha, sabe? Para ficar Que bem aí você ouve e bonitinho. dá vontade de desenhar, né? Entendo. Isso. Mas não avancei muito no cenário, não, né? De terça para quinta, não. E fiquei pesquisando os bonecos, né? Vi que vocês mandaram, a Flávia mandou algumas coisas de boneco. Você mandou também hoje, a Anastácia mandou aquele boneco maravilhoso que ela fez. Então, estou viajando agora também no como vai ser esse boneco, sabe? Eu pensei em fazer de arame mesmo, me agrada a ideia do arame, de ser uma coisa mais, me chama, psicodélica, assim, não sei se abstrata, sabe? É uma coisa mais Sim. abstrata, assim, o arame, enfim, acho que vai ser de arame, mas vamos ver. Aí tô adorando a ver os bonecos de vocês, o de rolha que você fez, muito legal.
Ele tá aqui, ó, deixa eu mostrar para E você. os bonecos vai ser mais. Tipo assim, a caixa é um filho e os bonecos são outros filhos, né? Quem quer fazer o bonequinho, entendeu? Muito legal. Aí eu fico pensando em comprar também, mas eu falo assim: comprar vai ficar perfeitinho, ficar lindo e tal, mas o legal é você pegar um negócio e transformar, entendeu? Você pegou a rolha aí e tal. E Enfim. assim, lembrar que o teatro lambe-lambe ou qualquer outro tipo de teatro, a gente trabalha com a imaginação. Não é preciso que eu tenha um braço Isso. arredondadinho, com os dedos, Olhinhos, cílios, sabe? boca, nariz, sabe? Não Olha, meu precisa. boneco nem perna tem, ó. Ele já está Entendi. sentado, colado. Então, às vezes, se Hum. você precisa que só apareça o tronco, por exemplo, eu tenho um boneco que ele só tem um tronco para cima, então Sei. eu não Legal. preciso que ele apareça perna. Eu vou perder tempo ali fazendo perna que não vai ser usada. E às vezes até ruim, sabe? Ter uma perna que não vai ser usada. Atrapalha. Sim, Então é pode pensar crer. no bonequinho assim, talvez que você consiga. Tipo, eu não consigo fazer um boneco perfeito igual a Anastácia, né? Porque a Anastácia já dá inveja na gente. Nossa, ficou maravilhoso. Mas Eu aqui, vou fazer um mais Isso. simples, então eu consigo fazer. aham. E aqui, tô imaginando o filme do Toy Story na sua casa. Que legal que ia ser. Obrigado, Diana. Qualquer coisa você me chama. Vou aproveitar e já vou passar a bola para a Anastácia. Tudo bem, Anastácia? Oi, tudo bem, André? E vocês? Tudo bem. Como é que tá Não você tenho com a sua questão do não. processo seu? Ah? Como é que tá seu processo? Conta para nós. Uai, eu sou bem devagar, sabe? Eu fico assim com a. Aqui tá muito calor, aí eu tô com uma roupa assim de alcinha, eu vou ficar mostrando só meu rosto aqui. Eu tô vestida, mas é porque eu fico sem graça. Tá muito quente aqui, tá muito quente. Então, André, eu sou bem devagar, eu tô com umas ideias, e aí parece que está começando a clarear. Eu gosto muito de trabalhar com meus bonecos, sempre são troll, duende, fada ou bruxa, né? Eu tenho vários, é sempre nesse sentido. Então, assim, a minha ideia é construir uma cozinha de bruxa, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade, porque os bonecos que eu faço, eles são sempre maiores um pouco, sabe? Assim, eles não são muito pequenos, né? Essa aqui mesmo é uma bruxa que eu estou fazendo, ó. Aí ela é maiorzinha, então para o teatro lambe-lambe eu sei que não dá certo. E aí isso está me dando uma certa... eu tenho uma certa dificuldade, aí eu estou pensando, primeiro, eu queria fazer uma caixa que desmonta, né? Para ela poder ser não uma boneca desse tamanho, mas uma boneca pelo menos de um palmo, sabe? Assim, que eu acho que né, que é o que eu quero fazer. Eu fiz um bonequinho articulado, ele chama Benedito, acho que eu te mostrei ele, né? Sim. Aquele ali, ele é pequeno, relativamente pequeno, ele assim, perto dos que eu tenho o hábito de fazer, né? Então, eu tô querendo conciliar isso. E aí, eu tinha visto, né, numa oficina dessas que eu fiz agora, durante a pandemia, foi com as caixeiras, elas mostraram uma caixa que ela tem um velcro, né? Ela tem a parte de baixo, a parte de cima, e os 4 lados é um papelão com TNT e eles se grudam com velcro, sabe? Legal. Eu estou pensando em fazer alguma coisa desse jeito, né? Porque aí eu quero fazer o cenário primeiro e depois eu encapo ele, sabe? É mais ou menos isso que eu estou pensando em fazer, que aí eu acho que eu consigo colocar a boneca do tamanho que eu consigo fazer, né? Quer dizer, eu ainda, como eu te falei, eu sou meio devagar, mas é porque eu vou pensando etapa por etapa, aí quando eu pego para fazer também, aí vai rápido, né? Mas eu preciso desse tempo, assim, para eu ir digerindo, assim, né? Separando as ideias. Então, é mais ou menos isso que eu estou pensando em fazer, né?
uma cozinha, né? Assim, eu vou fazer o cenário dela todo e depois eu encapo ela com esse TNT, né? Alguma coisa assim, que aí eu consigo montar e desmontar ela. E aí tem o telhado também, né? Mas eu ainda tô, é assim, é isso que eu... Deixa eu te perguntar, essa história da cozinha da bruxa, o que vai acontecer lá dentro? Você sabe, assim, você tem algum pensamento? O que vai acontecer? Então, eu tenho uma historinha que eu quero fazer, mas aí, assim, dependia de ter um andar, né? A minha ideia era que, você lembra que eu até estava falando com você, né? Ela tá ali no dia todo, ali, a bruxa, né? E aí ela sobe uma escada e, de repente, é outra bonequinha, né? Como se ela trocasse de roupa e vai dormir, sabe? Como se vestisse uma máscara para ficar durante o dia e durante a noite ela se transforma em outra. Mas aí eu não sei se eu vou conseguir fazer essa caixa desse jeito, não. Por isso que tô tentando mudar isso, sabe? Porque uma caixa de andar, como aquela que eu te mostrei, eu já pensei, não vai dar certo, não. Mas Eu por achei que muito não? difícil. Mas Muito isso é só... difícil. Hã? Nossa, difícil demais. Aí eu já vejo, eu já imagino, O quadrado. sabe? Depois eu vou desenhar e vou te mandar mais ou menos o que eu imagino. Eu imagino, sabe o quê? Uma caixa manipulada por cima, com essa boneca manipulada por cima, e que tem uma escada que ela sobe. Nisso. E aí o que acontece? Essa escada ela pode ser coberta numa certa parte. Quando essa boneca chega subindo essa escada e ela fica aqui, Foi isso que eu pensei. já tem uma segunda boneca já esperando ela aqui, ó. E ela Foi isso que eu segue e vai pro pensei. quartinho que tá aqui. A de baixo, ela é manipulada assim, na lateral, né? Ela vai até um fogãozinho, por exemplo, né? Faz ali alguma porção e vem para a escada. Começa a subir a escada. E dali, do meio da escada para cima, uma bonequinha está ali, ela se transforma e deita. Mas essa casa desse tamanho, aí eu não consegui pensar, não. Aí eu mudei, falei, não, vou fazer uma quadrada com a parede reta, a parte de baixo, os móveis quadrados. É o que eu tô pensando. Tô correndo a raia. Nastácia, então o exercício que eu deixo para você, assim, no caso de você, é tentar testar esses bonecos menores, assim, sabe? Se desafiar em bonecos menores para que sua caixa não precise ser muito grande. Pois é, aí essa questão aí tá meio que pegando, né? Assim, porque eu fiz uma assim, né? Eu tenho uma bonequinha assim, mas geralmente eu faço ela com a cabeça mais ou menos desse tamanho, né? E aí eu teria que fazer com a cabecinha menorzinha, né? Aí isso tá meio... Mas eu acho que sai, eu acho que eu consigo fazer. E outra coisa, porque não tem... Nastácia, você estava falando que a gente não tem a obrigatoriedade dos membros serem humanoides, sabe? Muito humanos, proporcional, a cabeça com o braço. Isso vai depender muito do artista. Se você tem uma boneca que a cabeça é maior, não tem problema também, sabe? Que um braço seja maior. Isso é estética, e se tiver, não tem problema. Só para deixar mais tranquilas. Marion, boa noite. Obrigado, viu, Anastácia? Qualquer coisa eu tô aqui, viu? Oi. Eu que agradeço. Tudo bem, minha querida? Como é que tava aí? Tudo bem, acho que eu sou a mais atrasada das atrasadas, né? Porque eu não tenho nada pronto. Sabe, é que assim, ó, eu tô numas semanas assim um pouco complicadas, né? Eu chego do trabalho muito tarde em casa, eu saio de manhã e chego tipo quase 9 horas, né? Correndo sempre. E vai ser assim, acho que até o final do curso aqui. Então, eu vou ter que me apegar assim no final de semana, acho que no domingo, esse domingo. E outra coisa que eu quero gravar a minha caixinha para mostrar para vocês também, então eu tenho umas coisas para fazer esse final de semana, né? Mas enfim, vamos ao que interessa.
Eu acho que eu tinha comentado já que eu quero fazer a de rolinho de papel seda, né? Uhum. E eu tenho essa dificuldade com desenhos, mas aí eu já pensei, isso eu já estou quase resolvendo. Porque eu vou pegar imagens da internet, aí eu imprimo em folha 4, recorto, né, do tamanho que eu quiser e posso Ela fazer... já postou no correio, já estava voltando, né? Entrou uma voz aí. Pronto, eu tive uma. E aí eu vou imprimir numa folha 4, né? Aí faço, recorto, pinto, faço o que tiver que fazer ali para colar no papel seda, né? Eu acho que Você sabe assim eu como que eu resolvo essa... faço? Eu pego a imagem, procuro na internet, e aí eu baixo ela e coloco no Word, porque no Word eu consigo diminuir e aumentar o tamanho que eu quiser, e eu pego o papel seda e vou na tela do PC e faço assim. E eu venho com a canetinha e faço o desenho. Ah, também. Outra ideia, né? Porque aí Outra você ideia não legal gasta também. com impressão, você Outra consegue ideia legal. colocar até no próprio celular também, você bota ele na imagem do celular, bota Do o papel seda celular. em cima. Eu uso, deixa eu ver se eu acho aqui, as minhas canetinhas. Eu uso caneta normal mesmo, com esses canetinha reto projetor mesmo, sabe? Sim, canetinha de projetor. Então essas canetas aqui é as que eu trabalho e dá para fazer em cima da tela. E aí você economiza nessas questões. Você depois, se você quiser, eu fiz uma assessoria com a Jade e com a Vitória. Elas também vão fazer nesse estilo de rolinho. E aí, um dia que você estiver mais tranquilo, tipo no final de semana, você me liga, pode fazer uma ligação no WhatsApp mesmo, com vídeo, que aí eu te mostro o sistema da caixa, como é que é, a De como faz. distância. Eu andei, o que eu andei fazendo foi dando uma pesquisada naquela função do rolinho ali, né? Uma pesquisada não, dando uma olhada até nas coisas que tu mandou ali, que tem no. Que tu mandou umas fotos, aí eu entrei ali e dei uma olhada. Tá. Aí tem essa parte que é a da construção em si da caixa, né? Eu queria fazer uma caixa que eu queria colocar as cadeiras dentro, como se fosse um teatro. Eu não sei se eu vou ter tempo hábil de fazer isso, porque de qualquer forma eu posso fazer uma caixa mais simples, só com a tela do cinema, não tem problema nenhum, né? Por fora é que eu quero dar uma caprichada também, sabe? Fazer como se fosse um cinema. E aí eu também andei pesquisando umas imagens para ver o que eu faria por fora. Mas enfim, então estou pesquisando ainda. Marion, Oi. sabe onde que você pode achar móveis pequenos? Em lojas de festa infantil, que geralmente tem aqueles kitzinhos para criancinha brincar, tipo mesinhas, espelhozinhos, coisas bem pequitinhas que você pode colocar dentro do teatro. A Bel fez um teatro, depois eu vou te mandar o processo criativo dela. Ela fez um teatro todinho, assim, de repente pode te ajudar nessas questões da visibilidade das cadeiras, essas coisas, sabe? Do seu teatrinho, do seu cinema, né, no caso. Bom, mas aí eu tô ainda vendo de que forma eu vou fazer. E a história em si, na verdade, eu quero fazer o rolinho, porque eu pensei em contar várias histórias na caixa, né? Aí só troca os rolinhos, assim, né? E eu queria fazer alguma coisa, eu queria tipo uns contos africanos, né? Aí eu tenho uns livros que eu comprei aqui, que são bem bonitos, assim, né? Eu já li eles já faz tempo. E são bem coloridos, assim, as ilustrações são bem bonitas, né? Tem esse aqui, depois tem o Contos da Lua também, que é um outro, assim, né? Mas eu estou pesquisando. Tem esse livro aqui que se chama Meu Ori, que era o que eu queria fazer, na verdade. Esse aqui é um escritor aqui de Porto Alegre, é Gilberto Soares o nome dele. Só que aí a minha dúvida em fazer este aqui é que assim, ó, eu gostaria de mudar coisas dessa história dele aqui. Aí eu posso fazer uma história baseada nesta aqui, né? Pode. Pode sim. Mudando algumas coisas, porque ele tem um tipo inspirada assim, na história tal. Inspirada. Adaptação Posso fazer livre, inspirado. Porque assim,
na obra É, original do fulano de tal. porque ele tem algumas palavras assim que eu acho que para ler é uma coisa, agora quando tu vai falar, quando tu vai contar a história para alguém assim, acho que dá para mudar um pouco para se encaixar se encaixar na minha caixa, ótimo. Fique à Se vontade. se encaixar. Então, ela vai ser inspirada nessa história aqui, né? Que eu acho que eu vou fazer inspirada nessa história aqui. Então, Você sabe me dizer se esse meu Ori tem em PDF na internet ou só para compra? eu acho que não. Eu acho que não tem. Depois você me manda umas imagens dela. Mando, ele tem umas imagens muito bonitas. Não vão conseguir ver. Dá para ver. Mas, peraí, deixa eu mostrar uma bem linda. Tem umas lindas aqui. Olha que linda essa imagem. Legal. Né? Talvez tem imagens que eu não, enfim, faria diferente, assim, porque quando tu vai fazer as silhuetas, tu vai fazer de silhueta, ela é toda escura, né? Mas olha a borboleta. Aí eu já pensei que em algum momento, quando se fala aqui em borboleta, de passar com uma borboletinha voando em frente à tela do cinema, sabe? Porque na minha caixinha, a caixinha, que na verdade eu não posso dizer que é a minha caixinha de lambe-lambe, né? Porque ela é mais de teatro miniatura. Ela se encaixa mais do que lambe-lambe porque ela acontece fora da caixa, né? Sim. A minha última cena da minha caixinha é uma borboletinha voando. E aí eu achei bem, sabe, outra borboleta, né? Talvez vai ser essa Tu aqui gosta de mesmo. borboleta? Gosto que elas tenham aparecido para mim. Então eu acho que eu tenho já, assim, eu tenho algumas coisas, mas quase nada. Né? Então, mas eu não estou desesperada ainda, não estou desesperada. Você está bem, você tem muita coisa. Você está naquele momento que o artista vai partir do caos para a organização, sabe? Eu estou no caos, com certeza. E ali é procurar o que tem que ir para a sua inspiração. E assim, ideia não é uma lâmpada que você acende e apaga quando quer, né? Ela é mais estilo um raio, né? Que vem quando quer, para onde quiser, né? Então, mas eu acho que você está bem aparada. Você já tem o estilo da manipulação, que vai ser de rolinho, tem a história que você quer trabalhar, e agora o que vai ser mais pesado é desenhar, né? Desenhar e já meio que fazer esse sistema da caixa, né? Como que vai encaixar, onde que vai colocar os rolos, a outra tela. coisa que eu estou pensando também em fazer a caixinha, botar ela em cima de um tripé para apresentar. Eu estou pensando em fazer um tripé. Eu acho que vai ser legal, assim, porque eu penso nessa função de carregar para lá e para cá, né? Porque tipo, a minha a caixa que eu tenho aqui, ela é grandona, ela é bem... aí eu tenho que carregar uma mesa junto para colocar a mesa. Enfim, é sempre bem trabalhoso andar com ela. Então eu pensei em colocar num tripé uma caixa não muito grande. Eu estou procurando caixa, porque onde eu trabalho ali, até hoje eu estava dando uma olhada, tem algumas caixas. Mas eu não consegui achar o tamanho que eu quero, porque não pode ser muito grande, também não pode ser muito pequena. Então eu ainda não encontrei. Caso eu não encontre por aqui, eu vou no centro aqui de Porto Alegre, tem alguns lugares que vendem caixas, né? Tipo esses bazar, assim, às vezes tem aquelas caixas de papelão, né? De presente, assim. Aí talvez eu sei mais ou menos onde tem uma aqui no centro, e aí com certeza lá eu vou achar alguma coisa, né? E aí eu também quero fazer ou papelagem ou papel machê em volta, se bem que eu acho que o papel machê eu vou demorar um pouco mais, eu não sei, talvez não. Também nunca, que eu nunca revesti nada com papel machê, eu já trabalhei com papel machê para fazer boneco, né? Não para revestir. Então eu não sei se é demoradinho assim para fazer, ou se é mais rápido que a papelagem. Isso eu não tenho essa ideia. Ele é mais lento pela questão de que se você pega uma caixa e vai trabalhar ao lado esquerdo, ou o lado externo, por exemplo, fiz o papel machê no lado externo. Eu tenho que esperar ele secar para eu ter que tocar, entende? Já o papelagem, você já seca quase rapidão, né? O papel com cola seca rápido. O jornal com cola.
Provavelmente é para Mas fazer papelagem, então. o machê, ele é bom que ele te dá uma outra estrutura, assim, ele te dá uma capa de resistência tremenda, uma dureza e uma durabilidade muito grande do que o papel, porque a papietagem, ele com o tempo a cola resseca, começa a aparecer as bordinhas dos papéis, ele começa a abrir devagarzinho com o tempo. Qualquer tipo, até máscaras que você faz com papietagem, ela começa a dar abre um pouquinho. Mas o machê não, o machê ele vai ficar ali e vai dar uma resistência boa. Eu acho que a textura que fica o machê também é interessante. É interessante. É bem interessante para o externo da caixa, né? É interessante Então, quando se trata de parede, quando se trata de pele. Ele imita muito a pele. Ele fica uns furinhos, né? Tipo a pele. Mas é isso, Marion. Qualquer coisa você me chama no PV, que eu também estou à disposição. Esse final de semana eu vou estar fazendo um curso de teatro lambe-lambe com o pessoal lá da Bahia, mas é à tarde. Eu vou te falar o horário, mas eu estou disponível. Eu vou ficar em casa. Qualquer coisa você me liga. Tá bom? Não, tá tranquilo. Tá. Obrigado. Pessoas. Oi, Flor. Pessoas. Oi, Sou eu, tudo bem? Tudo. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou sair da aula, porque eu tenho que fazer higienização do paciente, aqui do enfermo, e fazer uma da alimentação para ele. Aí eu vou precisar sair da aula. Tá ok. Tá bom? Peço desculpas. Que isso. Vou tentar me empenhar no final de semana. Obrigada. Tô contigo. Desculpa. Qualquer coisa me liga também, tá? Tá, obrigada. Obrigado. Tati, tá aí, minha flor? Boa noite. Conversa comigo. Tati, tá aí? Oi, tô aqui. Tá me vendo? Me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo bem? Tá, tudo bem. Colocando meu microfone aqui. Eita, nós, hein? Você tá falando aí que a nossa amiga ali tá no caos. Você só esqueceu de dizer que é você que tá provocando o caos, né? Tô o tempo todo. Ai, olha só, André. Terça-feira, eu até esqueci de justificar, porque eu estava gravando aqui, eu estava em produção para mandar um edital aí de um colega, então trabalhei muito segunda, terça, tô só o pó da goiaba, cara, mas eu tô viva, tá? Tô aqui, mas eu tô viva. Tá tranquilo. Eu dei uma avançada no pensamento aqui, porque diferente lá do projeto de extensão, onde eu estou para consumir muita informação, aqui eu quero realmente efetivar. Eu já determinei que eu vou fazer essa caixa aberta dentro dessa oficina, porque eu não vou ter tempo hábil de fazer aquela caixa, que é a caixa que eu quero fazer funcional, assim, né, multifuncional, na verdade. Então isso já está determinado para mim, eu vou ter a base dela, ela vai ser aberta. E aí eu pensei na dramaturgia, que é algo também que vai ser extremamente desafiador, mas eu resolvi encarar. Vai ser uma caixa. Eu vou falar primeiro, como a gente falou do cenário, né? Eu acho que não vai dar para ver mais ou menos. Está dando para você ver? Na verdade, aqui vai ser uma caixa aberta, né? Então, tem elementos de cena, tem só um guarda-roupa num canto, aí tem uma cama, uma caminha bem no meio, e tem uma porta de lateral, mas essa porta, ela não sai da caixa, ela é uma porta dentro do cenário, né? Ela faz parte do cenário. E aí esse cenário, então, é um quarto só com esses elementos, essa porta grande, maior, o guarda-roupa e a caminha. Esses são a única coisa que aparece. A parede, uma parede assim para demonstrar um quarto antigo, então uma parede descascada, com uma pintura velha. Um chão também eu vou dar uma textura de madeira também, assim, para parecer algo bem envelhecido também. Ou eu queria chegar próximo daquele chão, que eu não sei se muita gente aqui vai saber o que eu estou falando, mas assim, que era tipo um vermelhão que falava antigamente, que inclusive a gente tinha que encerar,
Sim, Era um chão assim também. chão queimado. Na minha, mas eu acho que a madeira talvez seja mais fácil de eu conseguir. É que como eu tenho guarda-roupa e cama, talvez eu não coloque, e porta, talvez seja Pode melhor ser que eu optar. o É, elemento de madeira seja excesso, né? seja excesso. Então eu vou ter que pensar nessa questão do chão aí, né? A parede, ela já vai me ajudar muito a ter um lugar assim descascado, uma coisa assim. Então, esse é o ambiente, esse é o cenário. E aí, o que, que acontece aqui dentro? Então, só isso que eu tenho, não tenho mais nada, porque a ação aqui dentro ela é muito forte. E aí, quais são os meus personagens, né? Aí eu vou juntar aqui, falar da dramaturgia também, que eu deixei da última aula, eu não falei. É uma criança, e é um par, e um homem e uma mulher. Só que esse homem e uma mulher, eles não aparecem, eles vão aparecer só como um par de sapatos, sapato e perna, que é a visão da criança para o adulto, né? Porque criança, quando olha para o adulto, ele é bem maior, e também desenhos, assim, como Charlie Brown, eu acho que era Snoopy, também remetia muito isso, né? A gente só via o adulto Pernas. do joelho para baixo, né? Então, assim, nesse caso vai acontecer a mesma coisa. Tanto o homem quanto a mulher vai ter essa dimensão. Então, vão ter que testar o tamanho da criança, né, para o tamanho do adulto. Essa porta ela é fundamental, porque aí esse quarto, essa criança está presa, então, tanto esse homem quanto essa mulher entra, e aí a criança, ela tá ali, só tem essa cama, tem mais nada, então ela está presa nesse quarto. Eu ainda não sei se eu vou literalmente acorrentar ela na cama, ou só a porta por si só já vai dizer o que eu quero Fecha, né? dizer. Aí ela brinca, porque é uma criança, enquanto não tem ninguém, ela brinca, ela se esconde, e sempre que entra alguém, ela se esconde, às vezes dentro do guarda-roupa, às vezes debaixo da cama, às vezes ela tenta abrir a porta. A ação o tempo todo é essa, ela às vezes tentando fugir, às vezes ela esquece e continua e fica ali, né? E aí, por que para mim é tão importante realizar com você? Porque toda vez que esse ser interagir com essa criança, ele vai violentar ela. Ora ele vai pisar, esmagar ela, ora ele vai chutar, né? Ora ela vai se esconder e ele vai pisar forte. Então, nessa hora, eu quero trabalhar a sonoplastia e quero trabalhar o blackout. Eu não quero que apareça As literalmente, eu coisas. quero que a ação venha e dê o blackout. A ação venha e dê o blackout. Quantas vezes eu vou fazer isso, eu não sei por quê. E por que eu disse que é um desafio? Porque isso parece mais um stop motion, parece mais um audiovisual do que um lambi-lambi, né? Eu estou trazendo para uma miniatura coisas muito fortes. Mas eu quero ver qual o resultado disso. Aí, é isso, praticamente é isso, a história. E aí eu tenho como suporte, que eu pretendo, depois que a pessoa termina de assistir, esses 3 minutos de ação. E aí, por que eu quero o sapato masculino e feminino? Porque eu também não quero jogar o abuso só Só na para o questão homem do ou só homem. para a mulher. Eu sou para a mulher. Então vai ficar assim, quem é esse homem, quem é essa mulher, se essa mulher é conivente ou não, se essa mulher... Isso aí eu não quero determinar, vai ficar para o público. Vai ficar muito claro que é uma criança presa em algum lugar e que tem essa interferência que ninguém faz nada. Só isso. E aí eu Entendi. quero entregar para as pessoas isso. Quando elas terminar, quem assistiu, é uma caixa de denúncia e para adulto. Não é para criança, é de denúncia para adulto. E aí eu quero entregar, né? Tipo assim, aquela estatística que a cada um minuto, pelo menos, no Brasil inteiro, se recebe uma denúncia. E enquanto você estava assistindo esse espetáculo, provavelmente alguém sofreu um abuso. Então, assim, você acaba de receber a chave para mudar essa situação. Sim. É isso. Então, é isso. Então, aí vai ter esse elemento também, que aí são papeizinhos que eu vou fazer assim. Aí isso daí também é fácil. Eu não vou enfeitar, não. 1 milhão, gráfica, cortou e vai embora. Senão, Sim. dá muito trabalho. Mas é bem isso, assim, o que eu pretendo, entendeu? E é nisso. Então, eu vou trabalhar bem com isso para os pés.
né? Para esses pés também eu vou trabalhar, acho que com biscuit. Vou usar, sim, o papel machê em algumas coisas, talvez nessa textura do chão. E essa criança eu estou pensando em fazer de feltro, mas eu não tenho uma técnica, mas eu acho incrível, eu acho que ela dá um efeito muito legal, mas eu não sei se realmente eu vou fazer, mas eu vou fazer. E aí a gente vai testar tudo isso aqui. Um cinema, né? Acabei de dar uma... E essa é uma dramaturgia de um espetáculo para o teatro mesmo, que é minha, que eu já tenho, e agora eu vou enxugar ela, né? É que sempre que ela me vem na cabeça, ela parece impossível de ser realizada. Tati, Mas eu deixa eu te estou perguntar. enfrentando com você aqui. Você tem interesse em transformar ela em stop motion também? Eu tenho interesse Beleza, em transformar vou te ela. mandar uma caixinha da Sueli que ela fez um lambe-lambe e fez stop motion. E aí eu vou te mandar. Fica super interessante, porque eu fico pensando nesses bonecos seu, qual tipo de manipulação vai ser. Porque o stop motion você coloca ele na posição que quer e faz, né? O frame, né? E não sei, eu acho que também como você já veio com essa proposta da caixa aberta, ela está muito mais ligada para esse momento que tem essa grande influência do audiovisual em todas as atividades artísticas, né? Tô enganado? Mas assim, não, sim, mas a caixa aberta aqui, nesse momento, é só porque eu não vou ter tempo de fechar ela, só por isso. Mas como eu já expliquei como eu quero a Mas caixa, favorece, né? favorece, né? Favorece, vai favorecer, inclusive, para eu gravar aqui para você e tudo, para a gente poder usar como material. Mas, assim, eu sei que... Por que eu vou investir na história, na história, né? Primeiro, porque eu acho importante essa questão da denúncia. Agora, eu sei que eu vou perder muito com a emoção, né? Com coisas que não dá para trabalhar dentro do lambe-lambe. Então, rosto, emoção, movimentação. Aí eu vou tentar compensar isso em movimentos mais expressivos, mais dinâmicos, e nessas entradas e saídas. E por isso que a luz vai ser algo tão importante para mim, que são os blackouts, que são as mudanças para ajudar a contar essa história, essa atmosfera, sem fala, sem nada, né? Então, assim, esses elementos da iluminação que eu vou aprender aqui com você vai ser extremamente importante, né? É isso. Agora, o stop motion é outra coisa que daí, sim, aí é audiovisual, e eu acho que ganha muito, mas eu não acho... Até chegar aqui na sua oficina, eu estava assim, não vou fazer isso, não vai dar o que eu quero, não vai dar o resultado. Só que aí a gente se encoraja com você, com os amigos, com todo mundo, né? Eu falei, eu vou fazer. Se eu não chegar alcançando todas as emoções que eu quero, eu vou mexendo até ver onde que dá. Mas eu acho que tem que rolar assim. É isso. Deixa eu te perguntar, você já viu alguma vez o trabalho da Nina Vogel? Não. O Concordes? Ela vai estar na apresentação, tem que ver a data certinha do 28, 29 do Varanda. Ela é uma atriz multimídia. Eu consegui, ela vai dar uma entrevista para o livro, né? Ela vai escrever sobre o Concordes. Ela estudou no Canadá. Procura Nina Vogel no Google. E tem um pouco do Concordes, que ela fez o coração em stop motion, no stop motion lambe. Só que ele é um tríptico. É uma loucura o trabalho dela. Fiquei 1h30 com ela no Zoom, a gente conversando. E ela te dá toda essa abordagem. Não acha que só porque vai ser pela internet ele não vai alcançar, porque vai. Ela fez apresentações individuais pelo mundo afora, com filas de horas em festivais e as pessoas querendo ver, e depois conversavam com ela sobre, né? Então, muitas vezes ela não falava nada e a pessoa descarregava tudo. E você vê que loucura que é.
E procura a Nina Vogel e fique atento na programação do Varanda. Eu coloquei lá no grupo do nosso grupo o flyer do Varanda com todas as apresentações. A Maísa Carvalho também vai estar lá falando. E era isso. Há uma outra, como você falou, de sapato. Então, tem 2 filmes que eu acho interessante, bem forte para você assistir. Um chama Dolls, é japonês, o Dolls. Ele trabalha a cena do presente, o acontecimento. Você não vê, você só tem o áudio, e depois você tem o que aconteceu. O futuro acontecendo, sendo narrado. O instante trágico você não tem. Você constrói. Você ouve a batida do carro, você não vê a cena e depois você vê a pessoa cega. Uhum. Esse é o Dolls. E o outro é um chinês que chama Lanternas Vermelhas. Que é essa questão do abuso que ele passa na China imperial, e o homem ele tem várias mulheres, tem a concubina, mas só que você só vê ele da cintura para baixo. E todo aquele contexto, aquele farfel que acontece na casa dele, na tragédia dele, com tudo, mas quando ele entra em cena, ele não aparece. São 2 filmes bem fortes, e o tema que você está trabalhando também é bem forte. Eu acho que vem assim, te sai da pegada do Charlie Brown, que é muito bucólico. Ah, sim. Eu acho que vai te construir bem, e tanto que esse Dolls, ele foi uma briga muito intensa entre o diretor Takashi Cash e o artista, né, visual que fez o storyboard, tudo, porque como ele era um artista plástico, a questão da cor é muito forte. Então, é como se a cor fosse um outro personagem. Como ele constrói o filme com a cor. Uhum. Então, né, você vai fazer a tua caixa, você tem tudo isso acontecendo lá dentro, como que a cor vai lidar com as emoções e não emoção, porque você também não pode pôr só preto. Né? Então, como você traz esse elemento trágico através da cor, da construção da cor, e todos aqueles links que eu coloquei no grupo acho que eu já coloquei nesse grupo, que são trilha sonora branca que você pode baixar e utilizar sem ter problema nenhum de direitos autorais. Sim, obrigada por todas as informações. É um desafio. Como eu falei, essa dramaturgia, eu sou palhaça. E eu fiz ela para o teatro, né? Só que foi bem no início da montagem, veio a pandemia. Bem no início da montagem, eu estava até retomando meus trabalhos e tal, porque eu tinha ficado 1 ano afastada. E eu falei, não, eu vou levar, eu quero levar. E tanto que eu tenho uma cama aqui, eu consegui uma cama de mola. Eu consegui uma cama de mola antiga, daquelas que fecha assim. E trabalhei muito. Mas nesse caso é um ator em cima de uma perna de pau e só vê os pés mesmo, né? A calça, o pé e vem. Para a dramaturgia que eu tenho, é um homem mesmo e ponto, acabou. Agora aqui para o Lambi Lambi, já passou um tempo, né? Eu revendo várias questões, eu também resolvi fazer com que uma mulher também entrasse nessa sala para deixar essas provocações. Enfim, é desafiador mesmo. Por isso que eu falei que, para mim, a luz, para eu alcançar alguma coisa com essa caixa, vai ser determinante para me ajudar a contar essa história, a luz, né? E a sonoplastia.
porque eu não vou ter muito em ação e emoção, mas com certeza o boneco vou fazer o de vara ali o máximo que eu puder também. Mas é isso, são tentativas, erros, acertos e já é a miniatura do que eu já tenho. Então, assim, espero que eu consiga. E também porque é uma caixa que eu quero ir para a rua com ela. Legal. Quero ir. Quero Lindo, ir por lindo. conta Tô da feliz. amando. É isso. Obrigado, Tati. Já vou aproveitar e vou passar Posso fazer a uma bola. observaçãozinha rapidinho? Pode, Jana. A ideia da Tati eu achei muito interessante, porque o livrinho que eu fiz infantil, o primeiro livro, é sobre abuso sexual de crianças, e é para crianças de 6 a 10 anos, né? E ele é uma poesiazinha, ele é todo rimadinho. E a gente transformou ele em peça de teatro. E aí a gente usou sombra, e a personagem, a menina do livro, era uma flor. E quando ela era abusada, vinha uma mão na sombra e tirava uma pétala dessa flor, sabe? E também tinha coisa do sapato, das pernas. Quando o tio da menina entrava, era só a sombra do sapato, e um sapato bem grande, juntamente com a trilha sonora dos passos. Pá, pá, pá. E aí a gente vê e a gente viu que funcionou muito assim, né? Dava aquela tensão que precisava dar, mas sem mostrar um homem, uma pessoa, aquela figura X, né? Simplesmente uma alusão a todos os abusadores. Então, eu acho que o caminho que a Tati tá indo aí vai ser super funcional, impactante, sabe? Só queria dizer isso. Ah, obrigada, obrigada. Eu vou até fazer sapato masculino, feminino e pé, para eu testar os três, porque de repente só pé de gente, pessoas. Então, sei lá, vou fazer para testar. Obrigada. Tá sem áudio, André. Desculpa, Flávia. Aproveitando aqui, vamos. Eu queria saber como é que tá o seu processo, como é que tá a sua história, em que tipo de caixa que você vai trabalhar, externamente, internamente, o que você tem pensado? Peraí que ela tá sem áudio agora. Você tá sem áudio, Flávia. Todo mundo ficou falando, o meu tem menos, tem menos, tem menos. O meu tem tudo e não tem nada. Ganhei. Eu tenho já os personagens, são as bonecas. Não sei se eu cheguei a mostrar aquela caixa. Amanhã vem um vidraceiro na minha casa, daí ele vai abrir aquela caixa, que é uma caixa, acho que da década de 60, muito antiga do Japão. Então, tem que abrir com cuidado, né? Para eu poder pegar as bonequinhas que são pequenininhas. Eu tenho milhares de folhas de florzinhas de cerejeira que eu fiz. Tem as árvores também. Tem a trilha sonora. Daí, como que eu sei que eu quero alguma coisa no dia? Então, tem que ser claro. É uma caixa clara, que tudo acontece claro. Eu tinha já papetado uma caixa bem grande. Agora já não quero mais ela. Eu estou pensando em alguma estrutura de bambu. Porque tudo que eu trabalho é de bambu, então eu acho que eu vou ter que procurar o senhor que monta para mim, o artesão do bambu. E vou trabalhar ela em volta com algum tecido claro. Daí eu penso que o espectador ele está dentro de uma casa japonesa. E quando ele abre a porta, ele enxerga o jardim de cerejeiras. Então, a porta, ele vai abrir e daí ele
ou uma janela, ele abre e enxerga lá dentro. Como eu trabalho com, eu quero que tenha, a ideia era antes da pandemia, então eu tenho a essência da cerejeira. Era uma caixa assim, que você ia ter através do olfato também. Ia cair as flores de cerejeira por cima, porque a ideia é essa. Você só parar no tempo, o aqui e agora, e tá na brisa, sentir o cheiro das cerejeiras e esperar o nada, que é a questão do Zen budismo, que o nada, ele não é nada, ele está repleto. Ele te oferece um mundo cheio do quê? De emoções, de expectativas que você vai criar na vida. É uma caixa Zen. Então, o que ela vai oferecer, que é esse tesouro, é parar o aqui e agora, tudo que você está fazendo, e o teu coração bater num outro ritmo, num outro tempo, numa outra pausa. Então, eu acho que é bem complicado conseguir fazer isso. Vai ter quantas bonequinhas? Eu tenho 3. Você vai usar as 3? Então, acho que não. Eu só vou usar 2, porque é muito. Elas vão entrar, vão sentar e vão, sabe? Tudo isso acontece e é bem claro. Nesse outro do varanda vai estar também o plástico onírica. Então, quem não viu o enter do plástico onírica é uma boa deixa para conhecer o Pedro Cobra e a Larissa, e conhecer a Nina Valgard, a Nina Vogel. É um trabalho belíssimo. E ela trabalha com stop motion, a bonequinha... não vou falar o que é. Porque eu assisti a Nina Vogel e a abertura... Claro, você está pensando nesses bonequinhos ser manipulados por cima, por varetinhas? Não. Ela Manipulação é muito na mão? Ela vai ser pela lateral, porque eu não posso por baixo, talvez por baixo alguma coisa ela saia de uma árvore assim da lateral e passe. A ideia é essa. Entendi. Eu tenho uma dúvida se eu faço toda ela em janelas japonesas, uma casa